Olá, meus amores do sétimo ano, boa tarde a todos. Que nós tenhamos uma semana abençoada em nome de Jesus. Hoje, segunda-feira, iremos dar continuidade ao nosso conteúdo de língua portuguesa. Então, como vocês sabem, tivemos semana passada as avaliações bimestrais e essa semana nós iremos iniciar um novo capítulo. Encerramos o capítulo 6 e vamos iniciar o nosso capítulo 7. Então, peço que vocês peguem os livros de vocês na página 256. O nosso capítulo 7 tem como tema o que penso sobre reticências. O que você pensa sobre determinado assunto? Que tem tudo a ver com o nosso gênero textual, o artigo de opinião, certo? Nós iremos falar a respeito dentro do nosso capítulo 7. Mas, para nós começarmos, iniciarmos o nosso conteúdo, nós temos umas questões de abertura do capítulo, que são os conhecimentos prévios que vocês têm relacionados ao assunto. Temos lá a primeira questão. Você já leu um artigo de opinião? Aqui da sala do sétimo ano, quem já leu um artigo de opinião? Sabe definir o que significa um artigo de opinião? Tem alguém? Então vamos lá. 2. Que elementos textuais caracterizam o gênero artigo de opinião? Então, o que faz esse texto? Qual o diferencial? Quais são as características que tornam esse texto diferente dos outros? 3. Tendo em vista os acontecimentos que viraram notícia ultimamente, você gostaria de opinar sobre algum? Qual seria o seu posicionamento? Então, dentro da nossa sociedade, dentro das nossas relações estudantis, a opinião do aluno ela é de extrema importância. Ele tem que saber se posicionar em qualquer membro que ele esteja inserido dentro da sociedade. Então, essa é uma das cobranças que a educação nos faz, que sejamos um ser capaz de opinar. Então, todo assunto que se releva, que estamos vivenciando dentro da sociedade, o aluno tem que ser capaz de opinar sobre determinado assunto, certo? Então vamos lá, caracterizando o gênero ainda na mesma página. Em jornais, revistas ou mesmo no jornalismo feito na internet, o artigo de opinião é um texto em que o autor, chamado de articulista, busca apresentar sua opinião sobre um fato que virou notícia, um tema do momento. Normalmente os artigos de opinião vêm assinados e não necessariamente exprimem o posicionamento do órgão que os publica, certo? Então, onde nós vamos encontrar os textos de artigo de opinião? Vamos encontrar em revistas, vamos encontrar em jornais, seja ele expresso, seja ele falado. Então, o que vem a ser um artigo de opinião? O artigo de opinião ele tem como o ser, o articulista, que é quem se posiciona sobre um determinado assunto, mas que para que ele seja um artigo de opinião, ele tem que estar assinado pelo articulista. Então, eu vou assinar a minha opinião que eu vou dar dentro da revista, dentro do jornal. Não precisa ser com o nome do órgão da revista. Eu, como articulista, tenho a minha opinião. Então eu posso expor, mas lembrando que eu tenho que assinar, porque a opinião é a opinião de cada um, não precisa ser igual a todas. O que é preciso é você respeitar a opinião dos outros, certo? Não é que a sua tenha que ser igual, você tem apenas que saber respeitar a opinião alheia e que a sua também seja respeitada. Então, de uma certa forma que todos sejamos respeitados, certo? Porque nem todo mundo vai pensar igual. Dentro dessa nossa página de abertura, eu queria que vocês observassem
nós temos dentro do capítulo algumas nuvenzinhas e temos aí uns subtítulos. O que dá para vocês observarem? Nós temos trabalho, lixo, aborto, fome, natureza, preservação, exploração, vida, futebol, religião. Então, o que vem esses assuntos nos trazem? Como vocês sabem, são assuntos que são polêmicos dentro da sociedade. Quando se fala sobre aborto, quando se fala sobre a fome, quando se fala sobre a preservação, natureza, sobre trabalho, seja ele infantil, seja ele sobre a exploração de crianças. Então, todos esses assuntos eles são polêmicos e vocês têm que estarem preparados para opinar, certo? Então, o que a sociedade ela busca do indivíduo? Ela busca que ele seja uma pessoa crítica. Ela busca que esse aluno ele saiba, né, se comportar, saiba opinar sobre determinados temas. E é o que nós iremos trabalhar dentro do nosso gênero textual artigo de opinião, onde vocês não serão meros alunos, serão os nossos articulistas, porque irão produzir artigos de opinião assinados por vocês. Vocês serão os articulistas dos nossos temas, do qual nós falamos aqui. Alguns nós vamos explorar, certo? Então vamos lá. Na página seguinte, na página 258, nós temos o nosso primeiro momento. Sempre falo para vocês, o nosso primeiro momento vai ter o antes de começar a ler, que é muito importante para te ajudar, te dar um aparato sobre o conteúdo que você irá abordar. Temos assim, o artigo que você vai ler agora foi escrito pelo professor da UNB, então senador Cristóvão Buarque, e fez muito sucesso desde a sua primeira publicação, pois apresenta uma opinião completamente diferente a respeito de um tema muito polêmico. Por ser uma região extremamente rica em biodiversidade, a Amazônia deve ser propriedade do Brasil ou do mundo? Sem pensar muito, um brasileiro simplesmente defenderia que a Amazônia é nossa e de mais nenhum outro país. Mas, se pensarmos no crescimento e bem-estar de todos os seres humanos, a resposta é outra. Veja então o que pensa o professor. Então, vocês já sabem que irão ler um artigo de opinião, tratando da opinião do professor aqui, senador Cristóvão Buarque, onde ele vai dar o seu ponto de vista, a sua opinião sobre a Amazônia. E ele tem um questionamento: a Amazônia é nossa ou é do mundo? Então eu espero que vocês façam uma leitura na casa de vocês, no livro de vocês, na página 258 e 259. As palavras que estão aí em roxo, vocês busquem no dicionário do livro de vocês, busquem o significado se não souberem, certo? Que vocês façam essa leitura minuciosa sobre Cristóvão Buarque, sobre o posicionamento dele em relação à Amazônia, que ele fala aqui, no antes de começar a ler, que é diferente das outras. Então, espero que vocês, a partir dessa leitura, sabendo do critério, do nosso objetivo do artigo de opinião, é a opinião dele, é uma opinião que foi exposta, publicada e foi assinada por ele. E por ser um tema polêmico, é um tema sobre a natureza, sobre a Amazônia. Então, trata-se de que muitas pessoas podem, de certa forma, podem aprovar a opinião do professor, mas também podem criticá-lo. É o que acontece com os assuntos polêmicos que nós falamos. Mas a opinião ela não deve ser abraçada sempre. Ela tem que ser ouvida e tem que ser respeitada, tanto a dele como a minha, como a sua, certo? Então o artigo de opinião é isso, é onde você busca opinar sobre um determinado assunto, lembrando sempre que ele tem que estar assinado. Não precisa ser pela revista, a assinatura tem que ser
articulista, né? Quem produz o artigo de opinião. Como o nome já diz, né? Um artigo é um texto e a opinião é a opinião de quem escreve, certo? Então, depois que vocês fizerem a leitura, eu gostaria que vocês fizessem a atividade da página 260. Nós iremos fazer os desvendando os segredos do texto, mas depois. Primeiramente, eu quero que vocês façam para discutir, que são 5 questões. Não precisa fazer as perguntas no caderno, façam apenas as respostas, que é onde nós iremos trabalhar dentro da sala. E logo depois, quando vocês fizerem para discutir, vocês vão fazer o desvendando os segredos do texto. Na quarta, nós já fazemos a correção, certo? Os desvendando os segredos do texto, ele começa na página 260 e vai até na página 263. São 7 questões, certo? Então, vocês têm esse tempo para analisarem, para buscarem sobre esse tema polêmico do professor, de Cristóvão Buarque, certo? Então, não vou fazer a leitura aqui, certamente, praticamente nós fazemos todas as leituras, né? Mas essa aqui eu vou deixar para vocês fazerem, porque como vocês vão buscar essas características desse artigo de opinião, eu quero que vocês façam a leitura mesmo individualmente. E logo depois que vocês fizerem as atividades, é só me mandarem, certo? Para discutir no caderno, desvendando os segredos do texto no livro, certo? Então, na quarta-feira nós já fazemos a correção, na nossa próxima aula, certo? E uma ótima tarde de segunda-feira a todos. Que nós tenhamos, né, uma semana toda abençoada, certo? E até a próxima. Tchau, tchau. Bons estudos. Beijos.